Cara, Scarpa era uma informação. Eu vou até botar na tela o que disse Tanaka, né? Sobre Scarpa. Mas Scarpa era até um tipo de informação que eu achava bem improvável, né? Eu vi em alguns portais de procedência duvidosa aí ao longo da temporada o nome de Scarpa ser mencionado e tal. E né, eu olhava e falava, eu acho que não tem muito fundamento essa parada, não faz muito sentido o Bahia ir atrás de Scarpa por conta dos valores, né? Mas eu confesso que achava que os valores eram maiores. Eu achava que ele custava mais. E eu vi a Eu informação de que o também. North Forest tá querendo negociar por 32 milhões e ainda tem conversa, né? E 32 milhões é um valor que poucos times no Brasil têm a capacidade de chegar É, e poder negociar. E o Bahia hoje se tornou um deles, né? Então surgiu o interesse do pois é. Atlético. O Tanaka trouxe essa informação de que Scarpa definiu a sua preferência, ligando para Felipão e dizendo que a prioridade é o Atlético Mineiro. Mas hoje a gente pode dizer, apesar dos pesares, apesar das temporadas desgastantes, apesar de tudo, que o Bahia pode disputar o atleta com o Atlético Mineiro nessa janela de transferências, quem sabe pagando até mais e fazendo essa preferência aí ficar de lado, né? Tem um ponto muito importante também, né? Que é a questão do valor, né? 6 milhões de euros é a pedida inicial do Nottingham Forest. E eu acho que, se eu não me engano, 4 milhões de euros seria o aceitável para eles, assim, mínimo. No máximo, no caso, né? De negociação de conversa em relação ao Scarpa. Eu acho que vale, cara. Até comentei isso no vídeo mais cedo do canal. Eu queria muito ver Scarpa no Bahia. E principalmente pelo estilo de jogo do Senna, né? Um cara que tem essa questão também de ser um cara que gosta de estar de fora da área, um cara que tem qualidade no passe. E faria uma boa dobradinha com o Cauli, quem sabe, nessa meia atacante, nesse setor ali de meio pro ataque do Bahia. Eu acho que, quem sabe, né? Não custa, não vou dizer sonhar, porque eu acho que hoje é uma realidade pro Bahia esse movimento no mercado, em relação à parte do valor, né? Não é nada absurdo. Só que tem questões do mercado do futebol brasileiro, do futebol em geral, que fazem diferença, que são algumas preferências dos atletas em geral, né? E o Scarpa, ele tem essa situação com o Galo, acho que muito por ter trampado com o Filipão no Palmeiras, se não me engano, né? O Scarpa trabalhou com ele, foram vários anos na equipe do Palmeiras, saiu daqui do Brasil muito bem, com bons números, e não conseguiu se adaptar fora do país, né? Tem muitos jogadores que vivem isso, que fazem uma excelente temporada ou vários anos bons aqui no Brasil, e quando saem do país não conseguem se adaptar. A exemplo do próprio Paulinho hoje, né? Que tá no Galo, voando baixo. Ficou, se não me engano, 4 anos no Leverkusen da Alemanha e não conseguiu despontar, né? A questão do frio também lá pesa bastante. Mas enfim, acho que é um cara que, na pedida que ele tem hoje em relação à parte de negociação, de transferência, seria uma excelente movimentação do Bahia, cara. Se é o Scarpa que sai daqui do Brasil no ano de 2020, né, do Palmeiras, é um cara que, nesse meio campo, ia voar baixo, principalmente no 4-4-2 que o Bahia gosta de utilizar ali, né, com dois jogadores um pouco mais livres no ataque, como o Ceni jogou ser centroavante em alguns jogos, quem sabe, né? O Scarpa cairia como uma luva nesse plantel do Bahia, mas eu espero que o Bahia consiga, né, superar essas pedidas aí das equipes. É até bom de destacar, assim, porque tem muita essa discussão sobre perfil de contratação e tudo mais. Tem um nome que você mencionou que, pô, eu ainda acho que o Bahia vai chegar nesse nível. Eu ainda acho que o Bahia vai conseguir, de alguma forma, pegar um jogador de um time também grande ou gigante do Brasil e que está se destacando. É o exemplo de Paulinho. Eu ainda acho que isso vai acontecer. De chegar e botar uma bala ali, uma grana boa e acabar trazendo o cara. Mas não é a realidade de hoje. Então, assim, um nome como Scarpa, que jogou muito no Palmeiras, saiu como ídolo do Palmeiras. Se você perguntar para qualquer torcedor palmeirense, vai considerar o Scarpa um ídolo pela participação que ele teve na conquista das Libertadores, dos títulos nacionais e tudo mais. E ele não se encontrou lá fora, né? E eu acho que ele mesmo entendia que o desafio era muito grande, era um sonho dele ter a experiência de jogar na Europa e ele viu o nível da Premier League, principalmente quando você não está em um time expressivo na Premier League, né? E aí depois foi pro tá no Olympiacos, né? Tá na Grécia ele, Inclusive, né? inclusive, é engraçado isso. Tá acontecendo esse movimento. Marcelo, ele saiu da Europa, foi pro Olympiacos e aí veio pro Brasil. Acho que Rames também, ele já tava Foi. na Arábia, foi pro Olympiacos e veio pro Brasil. Então a galera passa pelo Olympiacos e fala, eu acho que tá na hora de voltar Cauli pro pra Brasil. Grécia, né, cara? Então, Cauli ele ia ia pra pra Grécia antes de Grécia vir pra ou cá. Arábia, né? É. Então, enfim. E aí o perfil é esse. Eu acho que não vai ter um perfil de mais novo ou mais velho, de mais barato ou caro, mais ofensivo ou mais defensivo. Eu acho que não vai ser seguindo essa linha. Eu acho que o Bahia vai É. buscar aquele jogador que já mostrou um altíssimo nível na competição que a gente está habituado, que é o Campeonato Brasileiro da Série A.
acabou se frustrando em um momento ou outro da sua caminhada, mas ainda tem futebol para recuperar esse nível. Você citou o Paulinho, que foi o jogador de maior destaque do futebol brasileiro para mim esse ano, e ele foi assim, não conseguiu se encontrar lá no Leverkusen, voltou e ainda estava em um nível altíssimo para o futebol brasileiro. E por que eu tô falando isso? Por conta de um padrão, né? Aconteceu isso com Scarpa, pode acontecer isso com o Scarpa, jogou muito aqui no Brasil e não foi tão bem lá na Europa em um nível mais alto. Jean Lucas jogou muito no Brasil, no Flamengo, principalmente no Santos antes de sair. E no Mônaco, no Lyon, não se firmou como imaginava, voltou pro Brasil e mesmo nesse time destroçado do Santos, ele ainda conseguiu fazer alguma coisa. Tivemos o caso de Soteldo, que foi pro Tigres, foi pro time outro, não conseguiu também se encontrar no nível que se imaginava lá fora, mesmo sendo um nível um pouco mais baixo, e voltou para o Brasil e aqui, apesar de tudo, foi um cara importante para o Santos, mesmo o Santos não conseguindo o seu objetivo. Então eles estão, pelo menos, traçando, não talvez um perfil, mas indo nessa direção de buscar um cara que já está habituado ao futebol brasileiro, já alcançou um alto nível no futebol brasileiro, sendo um dos melhores do campeonato em alguma temporada, né? E agora está buscando se reencontrar aqui, porque lá fora acabou se frustrando, né? Exatamente isso. Nosso parceiro Vitor Torres está aí no chat também, já avisando que tem novidade aí, né? Agora já tu matriculou ativo em Lauro, né? Dando aquela expansão, né? Expandida. É mesmo? Aonde, Lauro? Aí, ó. Fala aí, Vitor Torre. Mas é isso, né? O Scarpa, ele tem esse perfil. Inclusive, Matheus, é bom você falar sobre essa questão, né? Do Bahia se movimentar, não tendo essa predefinição, né, de ser um jogador mais defensivo, mais ofensivo, de ser realmente um cara que tem experiência no Brasileirão, que ser um cara que brilhou por aqui e que até então busca essa reconsolidação, digamos assim, né, nesse mercado brasileiro, de voltar a estar em alto nível no futebol. E o Bahia também dá a volta por cima em relação ao que apresentou esse ano, né? Foi um ano muito frustrante pra gente. Eu acho que pro próprio Bahia em si, né? Não seria tão sofrido assim na minha pretensão no começo do ano. Eu acho que a gente poderia ficar ali em 13º, 14º, beleza, mas brigar para cair até a última rodada foi realmente inusitado, bem complicado mesmo, por tudo que aconteceu nessa temporada, né, em relação à Paiva, em relação a todos os movimentos que o Tricolor fez. Então, cara, eu acho que tem que ser um ano menos sofrido ano que vem. A gente vai ter aí a opção para isso, vai ter um Baianão para poder preparar algumas peças que não jogaram esse ano, que vão chegar, por exemplo, os garotos mais jovens, né, que estão também no nosso plantel à disposição, aqueles que voltam de empréstimo na Série B, que estavam em outras equipes também, né, que vão chegar nesse próximo ano. E acho que consolidar, preparar uma base sólida na Copa do Nordeste e começar o Brasileirão diferente. Acho que a gente tem que ter um ano que vem diferente em relação à Série A, com os pés no chão, claro, com o pezinho bem sempre no chão, bem plantado. Primeiro 45 pontinhos, depois a gente pensa em algo a mais. Só que com o que o Bahia vai investir no próximo ano, se concretizar o que a gente está pensando que tem de formação, eu acho que tem tudo para ser diferente. Espero que na prática aconteça, né? Porque a gente também projetava algo diferente esse ano e não aconteceu. Mas que seja começando com o pé direito, com reforço de grande nível, para poder mudar nosso patamar de elenco. Porque afinal também, não só de chegadas vive o Bahia, né? Porque também teremos saídas. Então é muito importante falar sobre isso também.